Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã de sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019. Louvemos e agradecemos a Deus pelo dom da nossa vida. Obrigado, Deus Pai de bondade, porque da tua infinita misericórdia e no teu amor nos abençoa com o dom da vida nesta manhã. Agradeça ao Senhor pelo dom da sua vida. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado pela vida dos meus. Convido você, nesse Salmo 148, em alguns versículos, louvar ao Senhor. Vamos refletir esse Salmo que louva ao Senhor na sua essência. Vós, jovens, vós, moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor. Louvai o Senhor, Deus, nos altos céus. Louvai-o no excelso firmamento. Louvai os anjos seus. Todos louvai. Louvai-o, legiões celestiais. Reis da terra, povos todos, bendizei-o. E vós, príncipes, e todos os juízes. E vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o, louvem o nome do Senhor, louvem-me todos. A majestade e o esplendor de sua glória ultrapassem a grandeza, o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio. Ele é o motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel. Este povo que ele ama e lhe pertence. Louvai ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor pelo dom da nossa vida. E é com muita alegria, louvando ao Senhor pelo dom da vida, que vamos partilhar o Evangelho de hoje. Evangelho de hoje que está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos do 44 ao 46. Se você gosta de acompanhar a Concílio Liturgia Diária, abre lá na data de hoje, dia 23 de agosto, sexta-feira. Mas, se você prefere acompanhar com sua Bíblia, marcando lá direitinho, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 44 ao 46. Mateus, capítulo 13, do 44 ao 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, o Evangelho nos traz também, Jesus, através do Evangelho hoje, nos traz uma palavra de esperança. Jesus quer criar em nós a expectativa. Jesus, quando falava essas palavras aos discípulos, aqueles homens e aquelas mulheres que ali estavam para o ouvir, Jesus queria fortalecer a confiança daqueles homens. Jesus propositalmente queria criar neles a expectativa. Meus irmãos, muitas vezes nós criamos expectativas em pessoas, em coisas humanas e materiais, e muitas das vezes nós nos frustramos. Mas quando Jesus incita a expectativa daquelas pessoas, o que ele faz propositalmente é porque ele não nos frustra. Ao incitar a confiança, ao fazer com que aqueles homens criem expectativas do reino dos céus, Jesus fez propositalmente, porque em Jesus nós não nos frustraremos. Nós não ficaremos frustrados.
Precisamos confiar em Jesus. Precisamos confiar naquilo que Jesus nos diz, naquilo que Jesus nos revela. Para nós, homens e mulheres, é muito difícil acreditar no sobrenatural. Imagine, vamos nos imaginar lá junto com Jesus, vamos nos imaginar no meio daquela multidão, vendo Jesus falar todas aquelas coisas, falar sobre o reino dos céus, falar sobre aquilo que ainda não tinha sido visto. Ouvir o que Jesus nos diz sobre isso que nós não vimos ainda. É muito difícil para nós acreditar. É difícil para nós acreditar porque nós não estivemos lá ainda. Nós não experimentamos. Nós não usamos os nossos sentidos carnais para experimentar o reino dos céus. Nós só estamos ouvindo Jesus dizer. E é difícil. Imagina você, aqueles homens e mulheres, acreditarem em Jesus, porque criava-se ali uma expectativa naquilo que Jesus estava dizendo. Mas imagina você como era difícil. Hoje a gente tem todo esse material, tem o Evangelho, tem a palavra de Deus toda mastigadinha para a gente compreender. Imagina para aqueles homens e mulheres compreender o que Jesus estava dizendo. Por quê? Jesus veio do reino dos céus. Jesus, se você pegar em Gênesis, desde o princípio, o verbo divino estava com Deus. Depois, através do ventre de Maria, o verbo divino se fez carne e aí habitou entre nós. Ou seja, Jesus estava dizendo de algo que ele já havia vivido. Jesus já estava lá. Ele era o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Então Jesus sabia o que estava falando quando ele disse que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. E quando você descobre aquele campo, você vende tudo que você tem para adquirir aquele campo. Jesus sabia o que ele estava dizendo. E como ele sabia o que ele estava dizendo, ele queria que as pessoas confiassem nele. E ele quer que eu e você confiem no que ele está dizendo. Vale a pena trocar todas as nossas realidades humanas, os nossos excessos, os nossos apegos, por essa expectativa. Essa expectativa de alcançar o reino dos céus, porque é isso que Jesus quer provocar em nós, o desejo de estar um dia no reino dos céus. Nada mais Jesus nos promete, nem riquezas, nem sucesso. O que Jesus nos promete é morar no reino dos céus, porque lá é o meu e lá é o seu lugar. Então Jesus quer provocar essa expectativa em nós, assim como ele queria provocar a expectativa no meio daquela multidão, no coração daqueles homens, daquelas mulheres. Vale a pena renunciar a nós mesmos, trocar tudo que você tem por pérolas preciosas, assim como ele compara o reino dos céus na leitura de hoje. É você trocar o que você tem, é você entregar o seu tempo em busca desse reino, mas esse reino já aqui na terra. Lembra onde outro dia a gente refletia? Nós não podemos nos enganar pensando que a gente vai viver do jeito que a gente quer e um dia a gente vai morrer e vai entrar no reino dos céus. Não será desse jeito. Nós precisamos trocar, nós precisamos priorizar a Deus, nós precisamos priorizar a palavra, nós precisamos dar testemunho da palavra com a nossa vida. Tudo aquilo que nós ouvimos, precisamos colocar em prática todos os dias para caminhar para esse reino dos céus. Essa expectativa que Jesus provoca em nós também nos causa desejo de transformação. Porque quando eu tenho diante de mim a expectativa de um cumprimento de uma promessa que Deus me faz, o que eu quero alcançar essa vitória. Eu quero que essa promessa se cumpra. Aí o que vai acontecer? Eu desejo o caminho também de transformação. Porque a transformação, meus irmãos, a nossa transformação, a nossa conversão já é viver também nessa terra um pouquinho do céu. Quando eu aceito a transformação que Deus me proporciona, quando eu encho meu coração dessa expectativa, o que acontece? O meio onde eu estou é transformado também. A minha casa é transformada também. Aí eu vivo um pedacinho do céu dentro da minha casa.
Aí eu vivo um pedacinho do céu no ambiente onde eu estiver, porque eu desejo essa transformação. Eu vendi tudo o que eu tinha, porque eu sei que o reino do céu é mais precioso do que tudo o que eu tenho materialmente e fisicamente. Quando eu abandono o meu egoísmo, quando eu me dou, quando eu renuncio o meu pecado e desejo as virtudes que vêm de Deus, eu estou trocando tudo o que eu tenho pelo que é mais precioso, que é a vida eterna. E é isso que Jesus nos promete. Essa é a maior esperança que nós precisamos ter, o reino dos céus. Jesus não nos promete outra coisa, nós já refletimos sobre isso. É por isso que o Evangelho nos traz essa expectativa. A única expectativa que nós precisamos deixar Deus criar em nós é a expectativa do reino dos céus. Precisamos confiar naquilo que o Senhor nos diz, precisamos confiar na promessa que o Senhor nos faz. E essa expectativa vai causar em nós automaticamente a transformação. Quando eu tenho a expectativa de alcançar o reino dos céus, automaticamente eu mudo de vida. O problema que acontece hoje, que nós vemos, é que existem muitas outras expectativas. Expectativas de sucesso, de realizações. E a expectativa principal, que é a do reino dos céus, vai ficando para trás. O homem até mesmo foi perdendo a sua fé, foi perdendo a sua essência de filho de Deus por criar expectativas naquilo que só causa frustração, ilusão. Nós somos mestres nisso. Depositamos o nosso tempo e o nosso empenho em tudo que é perecível. E aquilo vira uma coisa ilusória. Nós nos enganamos, nós nos frustramos e muitas vezes descontamos isso em Deus. Quantos irmãos eu já ouvi dizer: Deus não existe. Porque se Deus existisse, não aconteceria tanta barbaridade, não aconteceria tanta violência. Pois Deus existe sim. E se o homem não tivesse colocando expectativa nas suas forças, somente nas suas forças, ele colocaria a expectativa em Deus. Aí nós experimentaríamos o amor de Deus de uma forma mais profunda. O problema é que o homem não vai a Deus. O problema é que o homem não troca o que tem pela preciosidade do reino dos céus. O homem não é capaz de renunciar a si mesmo para estar no caminho que leva ao reino dos céus. E automaticamente, se você não faz isso, aqueles que vivem com você não têm esse testemunho, também não vão fazer. É preciso, meus irmãos, ter o desejo de mudança de vida, para que se entenda tudo isso que Jesus está nos anunciando. Essa expectativa, essa é a única expectativa que Jesus quer criar no meu e no seu coração, de um dia entrar no reino dos céus. Mas Deus é tão bom, que Ele nos permite diariamente viver, sentir um pouquinho do gostinho do reino dos céus. Porque Ele derrama a sua presença em nós. E quando nós sentimos a presença de Deus no meio de nós, nos causando paz, nos causando alívio, conforto, estamos experimentando um pouquinho do que está no reino dos céus. Mas é preciso desejar isso. É preciso desejar isso. Eu convido você, meu irmão, eu convido você, minha irmã, a orar comigo diante dessa palavra. Convido você, meu irmão, nesse momento, invocar a presença do Espírito Santo, para que a gente junto, para que a gente unido em oração, encontre com Deus nesse momento. E peça a Ele: ó Jesus, Tu anuncias o reino dos céus como uma preciosidade. Eu quero isso dentro de mim, Jesus. Eu quero viver isso, Jesus. Eu quero sentir tudo isso
o que o Senhor anuncia na palavra. Mas eu sei que eu preciso exercitar. Fala comigo, Senhor. Visita o meu coração, enche o meu coração da sua presença, para que eu experimente aqui nessa terra um pouquinho do que é o reino dos céus. Para que através de mim, aqueles que convivem comigo, experimente também o que é um pouquinho do reino dos céus. Porque eu quero ter essa expectativa no meu coração, e eu quero semear com os meus irmãos, eu quero semear entre os meus irmãos essa expectativa também. Eu quero semear na minha casa, no coração da minha esposa, dos meus filhos, a expectativa do reino dos céus. Eu convido você, olhe meu irmão, peça, diga a Deus, eu desejo conhecer o reino dos céus, eu quero experimentar o que Jesus promete na sua palavra. Eu quero. Encontrei em ti, Jesus, motivos para viver, continuar e ser feliz. Quando ao meu lado te senti, mesmo em meio à angústia e à dor, a tua sombra me envolve, meu Senhor. A tua graça me basta e me sustenta o teu amor. Vale mais do que o ouro, vale mais que 1000 tesouros. Teu amor, tua paz, vale mais, bem muito mais. Vale mais do que o ouro, vale mais que 1000 tesouros. Teu amor, tua paz, vale mais, bem muito mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Eu te agradeço a você que está inscrito no meu canal. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado em compartilhar comigo a palavra de Deus. E faça esse convite a você que está vendo talvez pela primeira vez. Seja bem-vindo. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Vamos partilhar junto o que Jesus nos diz. Vamos partilhar junto todas as expectativas que Ele quer causar em nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma ótima e santa sexta-feira.